Meus queridos irmãos, amigos, paz do Senhor, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai assistir esse meu vídeo, numa rápida reflexão. Não vou demorar muito. Também não sei como você vai entender essa reflexão e que desde ontem me veio no coração de falar sobre um tema sugestivo, um tema que eu não sei como você vai entender. O tema é: Jesus também passou por um primeiro e um segundo turno. Você sabia que Jesus passou por uma eleição? Ele passou por uma eleição presencial em primeiro turno e no segundo turno ele estava representado. Como assim? A Bíblia nos mostra isso, só que às vezes a gente não entende dessa forma. Eu vou ler para você. No livro de Mateus, capítulo 27, vai falar sobre um primeiro turno aí, de uma eleição, em que aparentemente Jesus foi derrotado nessa eleição. Diz assim, Mateus capítulo 27, verso 11. E foi Jesus apresentado ao governador. E o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. E aí Pilatos vai dizendo: você não responde, você não se defende. E aqui no versículo 15, eu estou lendo Mateus capítulo 27. No versículo 15 diz assim: Ora, por ocasião da festa, qual festa? Festa da Páscoa. Preste atenção que é muito importante você saber disso. Na festa da Páscoa, os judeus de todo o território de Israel e fora de Israel e de terras distantes vinham para a Páscoa em Jerusalém naquela época. E no verso 15 diz assim: Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Soltar um preso. Por conveniências. Por conveniências. Preste atenção. E tinham, então, um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Não era um preso comum. Era um preso bem conhecido, bem destacado. E no verso 17 em diante, aí começa a eleição, primeiro turno. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Ali era uma eleição. Ia ser escolhido ou um ou outro. Só que não era uma eleição por escrutínio secreto, era por aclamação. E Pilatos sabia que Jesus tinha sido preso por inveja dos poderosos da época. Inveja dos poderosos da época. Muito bem. E diz assim: Mas os príncipes, no verso 20, mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matassem Jesus. Nesse primeiro turno, houve um conluio, houve um complô. A massa foi manobrada. E vocês precisam entender que muitos daqueles ali
nunca presenciaram os milagres de Jesus. Muitos que estavam ali votaram sem consciência. E muitos que presenciaram os milagres de Jesus, alguns foram silenciados, outros foram omissos e outros foram ingratos. Tinha pessoas que não conheciam, tinha pessoas que conheciam, usufruíram. Uns foram omissos, outros foram ingratos e por aí vai. Muito bem. É tão importante essa questão que Marcos fala disso também, capítulo 15, verso 1 ao 20. Lucas fala disso também, no capítulo 23, do verso 1 ao 25. E João fala desse primeiro turno também, no capítulo 18, né? Verso 28, e no capítulo 19, verso 16. Você pode, com calma, depois verificar. Pastor, eu nunca olhei por esse lado. Pois é, Jesus também passou por uma eleição. Mas vamos mais adiante. Em Lucas, capítulo 23, porque fala tudo sobre isso. Mas vamos à eleição aqui do primeiro turno, já que eu estou no Evangelho de Mateus. Aqui já no versículo 21. E respondendo o governador disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás, que era um criminoso, que era um preso famoso, conhecido em toda aquela região. Tinha feito uma rebelião, tinha cometido um crime, mas o povo, na hora da eleição, do primeiro turno, escolheram eleger para a vida Barrabás. Muito bem. Você pode ler, tá aqui. Mas eu falei que não vou tomar muito tempo. É uma reflexão. Me chamou a atenção isso. Até Jesus sofreu essa perseguição, a ingratidão, a omissão de muitos. Atribuído a Martin Luther King, uma famosa frase que diz que o que ele sentia muito não era a ação do mal, ou as ações dos maus, mas o silêncio, a omissão dos bons. Muito bem. E você já sabe que na eleição do primeiro turno, aqui, Pilatos estava conduzindo. Pilatos era o presidente do Superior Tribunal Eleitoral da época, desse momento. Será que tem alguma coisa a ver? Pilatos, presidente do Tribunal Superior Eleitoral daquele momento. Muitos pensam, olham só para o fato do julgamento. E Pilatos também era o juiz. Será que tem alguma coisa a ver? Muito bem. Teve a eleição, vocês já sabem o que aconteceu. Nesse primeiro turno, Barrabás ganhou a eleição pelo voto da influência, da manobra dos poderosos daquela época. Mas vem o segundo turno aí. Sabia que teve um segundo turno? Teve. Teve um segundo turno que muitos não observaram ainda. Por quê? Vocês sabem que Jesus não morreu para ficar para sempre na sepultura. Ele morreu para ter um período apenas de 3 dias. E 3 dias depois ressuscitou, está vivo, todos nós cremos e presenciamos os efeitos dessa ressurreição. E onde é que ficou o segundo turno? Já que não precisava mais disputar com Barrabás
em pessoa. Mas os eleitores que votaram em Barrabás, muitos não foram embora para suas terras, até porque depois da Páscoa tinha a festa das colheitas, que também é conhecido como festa do Pentecoste. Ou seja, 50 dias depois da Páscoa, vinha a festa das colheitas, também conhecida como a festa do Pentecoste. É aí que vem o segundo turno. E muitos daqueles eleitores que foram mal influenciados pelos poderosos da época, presenciaram uma outra ação e certamente refletiram naquele período de 50 dias, da crucificação até o dia de Pentecostes. Eles tiveram tempo de refletir, tiveram tempo de, agora não mais influenciado pela mídia funesta daquela época, que era o boca a boca dos sacerdotes, dos poderosos. Aí, no dia de Pentecostes, Atos 2, você pode meditar, você pode ver. Olha o que diz aqui em Atos capítulo 2, quando Pedro se levanta para fazer aquele discurso, que aquela multidão se reuniu em volta do cenáculo, e vocês sabem que tinha pessoas de várias nações, judeus, que foram para a festa da Páscoa e ficaram até a festa do tabernáculo, ou dos tabernáculos, ou das colheitas. Ou festa do Pentecoste. Muito bem. Estavam ali, a multidão. E muitos dos que estavam ali votaram no primeiro turno contra Jesus. Votaram no primeiro turno a favor de Barrabás. Pode ficar certo disso. Se você ler com mais cuidado, você vai perceber isso. É que a gente nunca tinha visto, eu pessoalmente nunca tinha olhado por essa ótica. Vamos aqui. Atos capítulo 2, versículo 22. O discurso de Pedro começa no versículo 14, mas já vamos para o 22 para ganhar tempo, mas você pode ler na sua Bíblia aí, Atos capítulo 2, todo o capítulo inteiro, tá bom? Bem, depois que Pedro começa como um bom cabo eleitoral, fazer o seu discurso, porque nós estamos olhando nessa ótica, ok? Estamos olhando nessa ótica. Primeiro turno, solta Barrabás, prende Cristo. Segundo turno, mesmas pessoas, ou grande parte daquelas pessoas que votaram no primeiro turno contra Jesus e a favor de Barrabás, um criminoso notório e muito conhecido naquela época. Agora, Pedro diz assim: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Eles sabiam, mas foram manobrados. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e o matastes pelas mãos de injustos. E aí ele diz, mas Deus o ressuscitou e porque era impossível que ele ficasse preso pela morte. E agora ele vai discorrendo em defesa do Evangelho e, obviamente, do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado, que agora já não estava mais com um corpo humano normal, que sentia dores e todas as problemáticas de nós seres humanos, que ele assumiu para sentir o que nós sentimos. E agora, para nós adiantarmos sem muita delonga, no versículo 36, o apóstolo Pedro diz:
Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, e eu abro mais uma vez um parêntese, no primeiro turno, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora no versículo 37 é que me chama a atenção que muitos daqueles que disseram solta Barrabás, crucifica Cristo, solta Barrabás, crucifica Cristo, Pilatos ainda tentou contemporizar, mas e que mal ele fez? Não interessa, crucifica. Mas que mal ele fez? Se você solta esse, você é inimigo de César, solta Barrabás, crucifica Cristo. E Pilatos insistindo, que farei de Jesus chamado Cristo? Crucifica, crucifica, e é o que aconteceu, como vocês e todos nós sabemos. Muitos desses que naquele momento, naquele primeiro momento, estava dizendo, solta Barrabás, crucifica Cristo. Ou seja, não queremos nada com esse Cristo, não temos nada com esse Cristo. Depois que eles refletiram que não mais estavam sob aquela influência daquele momento tão cheio de tensão e de malignidade. Agora, olha o que eles dizem. Verso 37. Ouvindo eles isto, o que Pedro estava falando, compungiram-se em seus corações, ou em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqueles que estavam rejeitando a Cristo no primeiro turno, no primeiro momento, Deus deu chance para um segundo momento. Deus deu uma nova oportunidade para eles. Deus não os fulminou naquele momento que eles renegaram a Cristo no primeiro turno, no primeiro momento, mas deu uma segunda chance e eles aproveitaram essa segunda chance. E aí, olha o que diz aqui, no verso 41 para encerrar. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas. 2.900, 2.800, 2.950, não diz, mas diz que quase 3.000 almas. Dessas quase 3.000 almas, vocês acham que não estavam ali no momento daquele tumulto do primeiro turno, da influência nefasta, negativa, né? Em que estavam ali em conluios poderosos da época, mas eles aproveitaram o segundo turno e fizeram a escolha certa. Claro que isso aqui se refere à salvação da alma, do espírito, mas me fez refletir. No momento que nós estamos vivendo no Brasil, muita gente também no primeiro turno se deixou levar. Outros se omitiram. Outros negaram os benefícios recebidos, tal qual esses daqui, dessa época. Mas eu espero em Deus que, como muitos desses que estavam no primeiro turno e fizeram uma péssima escolha, no segundo turno, na segunda oportunidade, como você quiser dizer, eu estou dizendo, pelo momento que estão vivendo, segundo turno. Eles escolheram bem. Eles escolheram o Cristo. Eles elegeram a Cristo na vida deles. Era essa a reflexão que eu tinha para compartilhar com você nesses 20 minutos de reflexão. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida. Aqueles que estavam no primeiro turno tentando gritar mais alto do que aquela turma,
solta Cristo, solta Cristo, solta Cristo, a voz deles foram abafadas. As vozes deles foram abafadas. Muitos não puderam entrar naquele local. Muitos foram impedidos de entrar naquele local. Muitos, com medo, se omitiram. Mas aqui em Atos, nem os apóstolos se omitiram, nem os discípulos se omitiram, e a multidão também soube escolher certo. Então Deus sempre nos dá uma segunda chance. Na vida, Deus sempre vai nos dar a oportunidade de um segundo turno. Em qualquer área da nossa vida. Sempre. Na área conjugal, financeira, espiritual, social, na área da nossa cidadania, Deus sempre nos dará um segundo turno. O que faremos desse segundo turno? Como faremos? Escolha bem, escolha melhor. Escolha como esses quase 3.000 que escolheram a Cristo. No primeiro turno, escolheram Barrabás. Mas no segundo, escolheram Cristo. Deus te abençoe. Essa é uma reflexão para a minha vida e para a sua vida. Deus te guarde, Deus te ajude. Que Deus nos ajude nesse segundo turno.